Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passar essa semana? É uma semana um pouco devagar aqui na Rede Consultário, né? A gente não tem o Campeonato Brasileiro, nenhuma rodada, né, nesse meio de semana para trazer aqui para vocês. Então eu estou trazendo um assunto diferente. Diferente, vai. Um assunto que a gente já abordou em vídeos antigos aqui no canal, mas que vale a pena eu deixar minha opinião aqui também bem expressa, bem clara para vocês. E também pôr um ponto final nisso, tá? Não vou retornar nesse assunto, mas se acontecer alguma coisa extraordinária, aí eu volto aqui para conversar com vocês. Mas, como vocês viram na thumb do vídeo e também no título, provavelmente, vamos conversar sobre Abel Ferreira, né? O técnico do Palmeiras, um dos cotados aí, segundo um levantamento, né? Uma pesquisa aí que saiu. O Abel está junto com o Ancelotti como os principais nomes para os torcedores brasileiros, para os torcedores aqui da nossa seleção, para assumir como técnico da nossa seleção. Né? Ambos estão empatados com 26% ali do gosto para assumir a responsabilidade da nossa seleção, da seleção canarinho. Óbvio que 52%, vou fazer essa conta de cabeça, 52% divididos entre esses dois técnicos já mostra uma grande parcialidade para esses dois serem os mais cotados e agradarem mais ao público, né? Mas o que eu vou trazer aqui nesse vídeo vai muito mais do que só o merecimento futebolístico do Abel, que já é de grande conhecimento de vocês, que já não vale a pena eu ficar aqui expressando, né, reforçando e relembrando vocês sobre isso. Eu acho, inclusive, que o Abel tem muitas credenciais, inclusive no futebol brasileiro, para fazer ele ser o mais cotado para a seleção brasileira e o técnico mais qualificado que a gente tem hoje trabalhando aqui com o futebol brasileiro. Vocês sabem o tanto que eu admiro o trabalho dele, assim como outros trabalhos no Brasil também, como o Fernando Diniz, como o Rogério Ceni, menos na última passada pelo São Paulo, que eu acho que ele deu uma pecada ali. Mas ele é um dos grandes nomes do nosso futebol. Né? Ele é um grande técnico, ele é um grande estudioso, ele é um grande pensador desse esporte e vale a pena ele atingir o seu pico, né? Atingir o seu máximo, que é treinar uma seleção e a maior seleção de todas, né? Que é a seleção brasileira. Mas eu vou conversar aqui com vocês, né? Estou me alongando um pouco, sobre a questão disciplinar do Abel, que é um cartão amarelo e um cartão vermelho, que é quase um roxo, um laranja, né? Mas eu vou conversar com vocês sobre essa questão disciplinar, né? Sobre os diversos cartões que o Abel já tomou nesses quase 3 anos aí de Brasil, de Palmeiras. O Abel já tomou 51 cartões, né? Tomou o último cartão na rodada desse final de semana contra o São Paulo no Morumbi, num lance que muitos pediram a expulsão e na minha visão foi um lance muito normal, se eu posso dizer, de jogo, cara. É óbvio que se tivesse saído para as vias de fato, se saísse briga ali, né, não só empurra, mas saísse uma briga, óbvio que meu discurso seria um outro, mas eu acho que foi um lance tão controlado pelas duas partes. O Abel esbravejou, o Abel reclamou, obviamente, do lance em questão, né, que o galera acaba empurrando o Mike pelas costas e poderia ter culminado numa lesão um pouco mais grave do lateral palmeirense. Mas foi um lance, cara, uma discussão ali, um bate-boca, uma encarada. Eu já vi diversos lances acontecendo dessa mesma forma, tanto na Europa quanto no Brasil. Do técnico, às vezes, se estranhar com um determinado jogador. Se eu não me engano, em 2011, não vou me recordar exatamente o jogo, mas o Kleber, gladiador, acaba discutindo com o técnico também na beirada do campo. Não sei se foi o Kleber ou se foi o Valdívia. Só que nesse caso acaba saindo mesmo para vias de fato, acaba saindo um empurrão um pouco mais cintuoso do jogador em cima do técnico. Tivemos o caso do Cuca, né, na final da Libertadores, onde atrapalha a retomada de jogo do Palmeiras ali com o Marcos Rocha. Enfim, diversos lances em que o técnico tenta colaborar um pouco mais do que ficar só na beirada do campo. Cara, diversos momentos, o Renato Gaúcho entra na frente do lateral ali na beirada do campo para atrapalhar a retomada do jogo, a retomada rápida do jogo, né? Enfim, eu posso aqui ficar citando diversos momentos como esse. Eu acho que nesse caso foi mais um, cara. Um técnico que se viu na obrigação de contestar ali o jogador adversário por lances que ele julgou como desleais na partida. Óbvio que em nenhum dos lances, na minha visão, o Caleri vai para machucar. Talvez ali o que pode ter maior dúvida seja mesmo o empurrão em cima do Mike numa disputa de cabeça. Mas eu acho que, cara,
foi uma discussão tão boba, sabe? Óbvio que em outros momentos, principalmente no jogo contra o Atlético, né, que ele acaba retirando o celular das mãos de um produtor do Globo Esporte, aí eu acho que ele errou, né? Eu acho que foi um vacilo do treinador palmeirense. Mas tanto que depois ele se desculpa, ele liga para conversar com o produtor, né? E dá tudo certo, cara. Eu acho que o principal aqui que eu quero trazer para vocês é que se o ser humano ele percebe que ele errou e pede desculpas, né, e consegue de certa forma, né, bem de certa forma, consertar aquele erro de uma maneira que ele não se repita, de uma maneira que ele não aconteça novamente, temos que combinar que a pessoa melhora. Eu acho que questões de cartões amarelos, cartões vermelhos, disciplinares, é muito relativo. Porque, infelizmente, hoje a gente não sabe o que o Abel fala para os árbitros, da maneira como ele fala, como eu falei, né, o que ele fala. Porque é engraçado, porque o Abel ele é o técnico com o maior número de cartões, atualmente no futebol brasileiro, é também o técnico com maior número de jogos, né, com mais tempo no cargo também no futebol brasileiro. Foi o técnico que pegou a mudança, né, que teve essa inserção da punição com cartões para técnicos, foi ele, quando ele chegou que começaram essa regra. E, cara, sei lá, se a gente for pegar uma curiosidade que eu ia falar no momento, ele é o técnico com maior cartões, certo? Com maior número de cartões. Só que a média dele está abaixo do técnico Antônio Oliveira, também português, que hoje comanda a equipe do Cuiabá. O Antônio Oliveira tem 88 jogos, 23 amarelos e 3 vermelhos, 26 cartões no total, uma média de 3,4 por jogo. O Abel tem, esse número está desatualizado, obviamente, mas continua sendo menor a média, né? O Abel tem 212 jogos, né, no momento, 43 amarelos, 8 vermelhos, 51 cartões e uma média um pouco superior ou inferior aí a 4,2. Então, assim, é uma média que a gente pode estudar, cara. Não só estudar como especular em cima. Eu acho que o Abel, não vou dizer que é perseguido, tá? Eu acho que isso é uma conspiração muito grande, é uma especulação, assim, sem embasamento, né? Acho que falta a gente ter uma comprovação de áudio. Às vezes, não sei, a televisão se investiu, a televisão e a própria CBF investiu um pouco mais no áudio na beirada do campo, né? Já tem os microfones, mas fica um pouco difícil de captar esse som. E até para proteger os árbitros, cara, porque você fica jogando isso. Joga a torcida do Palmeiras contra os árbitros, né? Porque qualquer lance agora vai contestar a decisão do árbitro, né? De expulsão ou de cartão para o Abel Ferreira. Eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Não acho que o Abel vai mudar o jeito dele, né? Dificilmente ele vai mudar. É um jeito explosivo, é um jeito de lidar com um jogo que a gente não estava tão acostumado assim no futebol brasileiro. A gente tem nomes que são explosivos, né? Tivemos nomes que são explosivos, como Tele Santana, Muricy Ramalho, o próprio Felipão já foi muito mais explosivo na beirada do campo. O Mano Menezes também, né? Até ter aquele episódio em que ele xinga o quarto árbitro e aí sim o microfone grava e a partir disso ele para de conversar com a arbitragem de maneira acentuada, né? Gesticulando, falando, muitos palavrões, deu uma parada com isso. Mas na sequência, cara, se a gente for pegar essa tabela aqui, o outro técnico que está na sequência é o Fernando Diniz com 4,9, né? Apenas 0,7 acima do Abel Ferreira. Então, cara, eu acho que é uma coisa que a gente polemiza muito, né? Faz uma polêmica muito grande, faz um carrossel muito grande, faz tempestade em um copo d'água. E, na verdade, eu acho que é uma situação muito tranquila. O futebol brasileiro sempre teve técnicos falastrões, sempre tivemos técnicos que batiam de frente com jogadores, sempre tivemos técnicos que xingavam muito os árbitros, né? A década de 90 tá aí para isso, para a gente relembrar esses momentos. Mas eu acho que o principal que a gente que eu quero frisar aqui nesse vídeo com vocês é que se o técnico assume o erro, né, assume que está errado e pede desculpas, eu acho que não vale a pena a gente ficar julgando o caráter dessa pessoa, né? Como alguns jornalistas, algumas pessoas no meio já chamaram Abel de N coisas e o mais recente foi de babaca. Eu acho que você xingar uma pessoa que você não conhece, que já teve, inclusive, atitudes filantrópicas no país, uma coisa tão suja, uma coisa tão baixa que não cabe mais nós a fazer esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa que o jornalismo na década de 90, no início desse século, fazia muito
de julgar as pessoas, julgar o caráter das pessoas. E eu não acho isso de um jornalismo muito legal para os dias de hoje, onde você pode fazer um incêndio com uma simples faísca, né? A internet é um campo, um canavial assim pronto para pegar fogo, basta uma simples faísca, como foi esse jornalista da ESPN, né, que voltou a jogar a torcida do Palmeiras contra um veículo de imprensa, né? E aí se envolve todo mundo, né? Você engloba todos os jornalistas, todas as pessoas que estão ali no meio, e muitas acabam sendo obrigadas a falar bem do Abel, né? Porque para limpar, tirar seu corpo fora. Volto a ressaltar, não acho que o Abel é o único culpado nessa história toda. Eu acho que tem que existir regulamentos, regras melhores, porque até mesmo a punição dentro do campo, né? O jogador hoje reclamar da arbitragem está sendo punido com cartões de uma maneira mais fácil do que antes, né? E isso acaba tornando os erros dos árbitros muito mais fáceis de passar o pano, né? O árbitro brasileiro, infelizmente a arbitragem brasileira é muito fraca, é muito abaixo dos países europeus, alguns países sul-americanos também abaixo. Né? Vide a última Copa do Mundo, quantos árbitros brasileiros foram para a Copa. Né? E isso vai muito na CBF, a falta de planejamento, a falta de investimento, a falta de profissionalização dessa comissão de arbitragem. Né? E eu acho que, cara, sei lá, é uma cascata de fatores que acabam culminando ali no cartão, no comportamento da Abel na beirada do campo. A gente for lembrar, né, casos pouco mais graves, né? A gente teve o chute no microfone na Supercopa, que na minha visão é compreensível, cara, porque foi um erro tão infantil de arbitragem que eu acho que qualquer torcedor ali que estivesse, né, na arquibancada, que fosse contra o seu time, teria uma reação parecida com a do Abel. E eu acho que isso é o que mais caracteriza ele com a torcida do Palmeiras, né? Sendo um técnico explosivo, sendo um técnico que defende o time. E é isso que a torcida do Palmeiras gosta, né? Nele, principalmente. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que todo torcedor brasileiro, assim como eu fiz essa pesquisa, né, procurando aqui na internet, né, que 26% pedem um Abel na seleção brasileira, dos torcedores brasileiros, todo mundo queria ter um Abel na beirada do campo, né, cara? Seja no seu time, seja pela seleção, porque é o cara que vai estar ali defendendo as suas cores, vai defender o seu manto, vai defender os seus ideais, principalmente, né? E aí eu acho que vai muito nessa onda, eu acho que vai muito da inveja também. Né? Todo mundo queria ter um Abel. Não à toa, com 3 anos, conquistar 8 títulos, menos de 3 anos, conquistar 8 títulos, é um número bastante expressivo, né? São 217 jogos, 128 vitórias, 52 empates, 37 derrotas apenas e 66,97% de aproveitamento. Que números, meus senhores, que números que só comprovam, cara, que esses 51 cartões ficam só no chinelo pelo que esse técnico já fez pro futebol brasileiro, pro Palmeiras, pros torcedores. É um técnico, cara, que conseguiu mudar a linha de pensamento de uma das torcidas mais chatas e complicadas do futebol brasileiro, e que tem mais cobrança, né? Chatas nesse sentido de cobrança do futebol brasileiro. E não à toa está e vai continuar sendo um dos principais nomes aí cotados para a seleção brasileira. É isso, meus queridos, essa é a minha opinião aí sobre o Abel Ferreira, sobre a pessoa do Abel Ferreira, né? Pelo menos o que eu consigo absorver sobre o técnico português. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, querem ver mais vídeos desse tipo, deixa aqui o seu like, seu comentário de quais assuntos vocês querem ver, que eu vou estar trazendo nos próximos dias, né? Sexta-feira eu vou trazer um vídeo de análise dos convocados pelo Ramon Menezes para os jogos contra a Guiné e contra Senegal, né? Se não me engano. E aí a gente vai abordar um pouco mais como que foi essa convocação, que tem muita similaridade com a última, né? Mas é legal a gente abordar agora nome por nome aí nessa nova seleção do Ramon. É isso, meus queridos. Abel é o último dos culpados, Abel é o último dos crucificados. Mudanças têm que ser feitas, obviamente, no comportamento dele na beirada do campo, mas se mudanças não forem feitas, ninguém apita, vai continuar. Não só o Abel, como eu falei, o Antônio Oliveira, o Fernando Diniz, Mano Menezes, quem estiver na beirada do campo vai estar passível a tomar cartão, sendo divertido. E vida que segue, né, no futebol brasileiro, né? Eu acho que é isso. O assunto da semana é o Abel, na próxima semana não vai ser ele, e vida que segue no futebol brasileiro e nada mudado. É isso, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.